Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Na aula de hoje, nós vamos conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar os crentes. Também nós vamos explicar que os dons espirituais devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Ao final da aula, nós vamos expor que o propósito dos dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o segundo trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre, estamos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta lição foi comentada pelo pastor e escritor Elinaldo Renovato de Lima. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. No site você tem todas as pré-aulas que nós temos gravado aqui na Escola Bíblica Dominical. Lá no site também você pode ter gratuitamente os slides que você pode dar a sua aula na Escola Dominical, ou você pode também acompanhar conosco as pré-aulas. Baixe-os gratuitamente e faça bom uso. Deus te abençoe em nome de Jesus. A lição de hoje é a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Os dons espirituais são poderes sobrenaturais do Espírito Santo na vida do crente. Os dons espirituais, eles servem para edificar, para consolar e para exortar a igreja do Senhor. Os dons espirituais, ele edifica a igreja, ele constrói a igreja, ele ensina a igreja cresce edificada com os dons espirituais, capacitada, preparada para falar com poder, para falar com graça a palavra de Deus. A igreja também é consolada através dos dons espirituais, nos seus momentos de lutas e aflições, nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de tristeza, a igreja é consolada através dos dons espirituais. Com os dons espirituais, também a igreja é exortada quando esta está desviando-se por outros caminhos. Através dos dons espirituais, a igreja é chamada a atenção para fazer a vontade de Deus e agradar o nosso Senhor. O texto áureo da nossa lição: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Busque com zelo os dons espirituais, busque com graça, busque com amor, busque com desejo os dons espirituais. Deus há de conceder a você e vai ser bênção para a sua vida e bênção também para a igreja onde você congrega. A verdade prática da nossa lição: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A igreja é edificada, fortalecida para uma vida espiritual quando os dons espirituais se manifestam na congregação, trazendo à igreja edificação,
trazendo à igreja consolo, trazendo à igreja exortação. A igreja cresce emocionalmente também, cresce espiritualmente, cresce na graça, cresce no conhecimento, cresce no poder de Deus e com certeza cresce também numericamente, porque com certeza o evangelho pregado com os dons espirituais, a pregação, a proclamação do evangelho, ela será com mais qualidade, com mais graça, com mais poder e falará poderosamente no coração daqueles que a ouvem. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 11, e também no capítulo 13, versículos 1 e 2. Não se esqueça também que nos nossos slides, lá nos slides, nós temos também os hinos que são indicados para serem cantados na escola bíblica dominical. Quando você baixa os slides, as letras desses hinos também estão lá para que você assim acompanhe com mais facilidade os hinos que são indicados para serem cantados na escola bíblica dominical. A introdução da nossa lição: os dons espirituais não são para promover o crente a um nível de santidade maior. Dons espirituais não é para medir o nível de santidade do crente. Os dons espirituais não são para as pessoas que se dizem ser mais santos na igreja. Por a pessoa ser usada pelo Espírito Santo com um dom espiritual, não é por isso que essa pessoa, que esse crente é mais santo do que o outro. O Espírito Santo é quem faz a obra. Os dons são do Espírito Santo, não são dos crentes, não são da igreja. O Espírito Santo usa a quem ele quer, quando ele quer e quando for necessário. Também nem para seus interesses pessoais, mas para exaltar o nome do Senhor. Os dons espirituais são para exaltar o nome de Jesus e edificar os membros do corpo de Cristo, para edificar a igreja de Jesus. Os dons espirituais são recursos imprescindíveis do Pai para seus filhos. Então, são recursos que Deus disponibiliza para a igreja, com o propósito de edificar, de unir e fortalecer a igreja de Cristo para um trabalho de qualidade, para um serviço de qualidade, para uma prestação de serviço de qualidade à igreja e também pregando com qualidade, pregando com poder a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não são igreja, que ainda não são crentes. O primeiro tópico da nossa lição: os dons não são para elitizar o crente, não é para pôr o crente no pódio, não é para supervalorizar o crente, superiorizar o crente, tá? A igreja coríntia, a igreja em Corinto, localizava-se numa cidade comercial bem próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém ela era marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, o apóstolo tratou na sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito Santo ali naquela igreja. Paulo chegou a afirmar que nenhum dom faltava àquela igreja.
os dons espirituais tornam uma igreja mais influente. A igreja que busca os dons espirituais, que crê nos dons espirituais e que os dons espirituais se manifestam nesta igreja, influencia pessoas, influencia aqueles que ainda não são igreja para serem igreja, influencia aqueles que ainda não são crentes para serem crentes em Cristo. Os dons espirituais trazem autoridade para a igreja, trazem poder para a igreja. O poder de Deus é manifestado na igreja e no crente quando ele testifica de Cristo. Jesus disse em Atos 1:8, recebereis poder. Os dons espirituais trazem também coragem para a igreja. A igreja se torna uma igreja mais corajosa para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as lutas. A igreja tem mais coragem diante dos problemas que vêm à sua frente. Atos capítulo 4, versículo 20, quando o apóstolo Pedro ele foi preso e depois foram soltar o apóstolo por causa de um milagre que havia acontecido antes, então ordenaram a Pedro que não pregasse mais o nome de Jesus, que não falassem mais o nome de Jesus. Pedro, então, encorajado, cheio do Espírito Santo, com coragem, ele disse para aquelas autoridades, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os dons espirituais também trazem respeito e conceito para a igreja. Em Atos capítulo 5, nós vemos que Ananias e Safira mentiram a Pedro. E Pedro disse, olha, vocês não mentiram a mim, mas vocês mentiram ao Espírito Santo. E aquele casal, então, morreu por esse ato de desobediência. Eles morreram. Ao morrer, aconteceu o que na igreja? Houve um grande temor em toda a igreja, mas não foi só na igreja. Também as pessoas de fora, as pessoas que não eram crentes, ficaram atemorizadas. A partir daquele momento, tiveram um outro conceito da igreja e começaram a respeitar também a igreja de Jesus. Então, os dons espirituais tornam a igreja mais influente através do poder, através da coragem da igreja, do poder da igreja, do respeito e do conceito da igreja. Vamos, meus irmãos, buscar os dons espirituais. É maravilhoso. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Infelizmente, a igreja de Corinto tinha ali quase todos os dons, ou todos os dons, como disse o apóstolo Paulo, manifestado na igreja de Corinto. Mas a igreja de Corinto era uma igreja carnal. Os dons do Espírito concedido por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade preparar esta igreja, santificar a igreja de Corinto para o serviço do evangelho, para o trabalho do evangelho. Porém, eles não entenderam a mensagem de Deus através dos dons espirituais. Eles pensavam que Deus estava aprovando os seus pecados. Tanto eles pensavam que havia na igreja de Corinto divisões, havia invejas, havia imoralidades sexuais e outros pecados. Agora Paulo vai chamar a igreja de Corinto de carnal e imatura. Com isso, nós aprendemos que as manifestações dos dons espirituais em uma igreja não indica ser, as manifestações dos dons espirituais em uma igreja local não indica ser esta igreja uma igreja séria,
uma igreja espiritual ou uma igreja santa. Não, não indica isso, porque pode haver as manifestações dos dons espirituais, mas esta igreja ainda é uma igreja que não tem seriedade, uma igreja que não é espiritual, uma igreja que precisa ser santificada, e Deus faz assim. A obra é de Deus, o trabalho é de Deus e ele sabe como trabalhar. Veja o que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 1 a 3, ele disse para eles: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não foi com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco vocês podem agora, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Quantas pessoas vão para os cultos, profetizam na igreja, falam línguas estranhas, até interpretam línguas estranhas, enfim, recebem a graça de Deus, os dons espirituais pela graça de Deus, mas quando saem da igreja, tornam-se pessoas diferentes, tornam-se pessoas sem a marca, sem as marcas de um verdadeiro cristão. Então, Deus quer, através dos dons espirituais, preparar a igreja, santificar a igreja para o serviço do evangelho. Aqueles que entendem o propósito dos dons espirituais, com certeza estão realizando um trabalho de primeira, um trabalho especial, um trabalho de qualidade. Mas aqueles que não entendem, com certeza Deus não suportará mais e tirará com certeza os dons espirituais da sua vida, porque eles não estão entendendo o propósito dos dons espirituais para santificá-lo e para prepará-lo para o serviço cristão. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Não é porque o Espírito Santo usa alguém com dom espiritual que essa pessoa agora é superior às outras pessoas. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são por isso mais espirituais do que os outros. Não é porque o Espírito Santo usa um crente com dons espirituais que ele é mais crente do que o outro, que ele é mais santo do que o outro, ou porque ele é mais espiritual do que o outro. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, ou seja, nós não merecemos a salvação e não merecemos também os dons espirituais, não merecemos também os benefícios que nos traz a salvação. Nós só a temos pela graça de Deus, que é o favor imerecível de Deus aos seus filhos, àqueles que recebem a Cristo como Senhor de suas vidas. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não tem fim, é grandiosa. Nós não a conhecemos porque ela é muito grande. Então, pela misericórdia de Deus é que o Senhor nos usa através do Espírito Santo com os seus dons espirituais. Os dons espirituais não são garantia de espiritualidade. Não é porque o Espírito Santo usa alguém com um dom espiritual ou com um determinado dom espiritual
que esse crente agora tem uma espiritualidade garantida. Não. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, disse Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quantas pessoas estão pregando por aí, quantas pessoas estão até curando enfermos, quantas pessoas expulsando demônios por todos os lugares, quantas pessoas fazendo a obra de Deus, mas estão em iniquidade, estão em pecado. O Senhor sabe dessas coisas, conhece todas essas coisas, sabe que as pessoas estão fazendo o seu trabalho de forma errada, não de forma certa, não de forma sincera, mas vai chegar o dia que essas pessoas ouvirão do Senhor essas palavras: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O segundo tópico da nossa lição: edificando a si mesmo e aos outros. O propósito dos dons espirituais é edificar a quem é usado com o dom espiritual, e também ajudar as outras pessoas, ajudar os outros, edificar os outros também. Os dons espirituais não são manifestações egoístas, mas são sempre para ajudar a si, a mim, e ajudar também as outras pessoas, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O apóstolo aqui, ele estava estimulando os crentes da igreja de Corinto a cultivar o falar em línguas estranhas em sua devoção particular, a orar particularmente na igreja, a orar particularmente na sua casa, naqueles momentos que você passa em secreto com Deus. Fale em línguas estranhas, porque você está edificando o seu relacionamento com Deus. Paulo não proibiu falar publicamente as línguas estranhas, mas ao fazê-lo de maneira devocional, você edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito Santo é uma bênção. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, para que você seja revestido de poder e tenha esta experiência de falar em línguas estranhas. Edificando os outros, então edificando a si mesmo, agora você pode edificar os outros também. Os crentes da igreja que estava em Corinto, conforme disse o apóstolo Paulo, eles eram agraciados com todos os dons do Espírito Santo, mas não se preocupavam em ajudar as outras pessoas. É tanto que os cultos na igreja em Corinto, as pessoas entravam e saíam sem serem edificadas. As pessoas pensavam em edificar a si mesmo e não ajudar os outros que ali entravam. Paulo os lembra que ter os dons espirituais sem a preocupação em ajudar os outros é vão, é inútil, é como se estivesse fazendo ao ar esse trabalho, esse serviço. Precisamos nos preocupar com a edificação da vida espiritual dos nossos irmãos em Cristo. Quantos irmãos
precisam ser ajudados, precisam ser orientados, precisam ser abençoados. E você que é usado pelo Espírito Santo com um dom espiritual, você que é usado através do Espírito Santo para, enfim, com qualquer um dos dons, com um determinado dom, você pode ajudar os irmãos também, aqueles que estão a receber ainda, aqueles que estão chegando na igreja, você pode ajudá-los, orientá-los, para que eles também sejam abençoados, para que eles também sejam edificados e recebam essa bênção de Deus para a sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nenhum dom faltava à igreja de Corinto, mas eles não procuravam ajudar as outras pessoas. Em 1 Coríntios 14, 12, Paulo disse: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, ou seja, invista nele, busque mais, não perca o ânimo, mas esteja sempre sobejando neles para a edificação da igreja. Em lugar de buscarmos prosperidade material, vamos buscar os dons espirituais. Agindo assim, nós vamos edificar a nós mesmos e vamos edificar também as outras pessoas. Veja, quando nós buscamos bênçãos materiais, nós buscamos para nós mesmos, porque as bênçãos materiais, elas são terrenas, elas se acabam. E quando nós buscamos os dons espirituais, nós temos os dons espirituais, o Senhor nos abençoa com as bênçãos materiais e ainda nós podemos ajudar os nossos irmãos em Cristo. Edificar significa fortalecer. Nós vamos ver os nossos irmãos fortalecidos também. Nós vamos, através dos dons espirituais, promover vida espiritual, maturidade, caráter santo dos nossos irmãos em Cristo. Essa edificação é uma obra do Espírito Santo através dos dons espirituais na vida dos crentes. Ou seja, os crentes são espiritualmente transformados com o uso dos dons espirituais. O Espírito Santo usa os crentes e quando nós somos usados pelo Espírito Santo com os dons espirituais, nós somos transformados espiritualmente e nós podemos ajudar os nossos irmãos, ajudar a igreja, sermos fortalecidos e também fortalecer a igreja do Senhor. Podemos ser edificados na santificação, podemos ser edificados no amor a Deus, podemos ser edificados no bem-estar do próximo, podemos ser edificados na pureza de coração, edificados numa boa consciência, edificados em uma fé sincera. Então, vamos buscar os dons espirituais que estão à nossa disposição. Deus nos concedeu para que nós possamos, então, levar este evangelho com poder, anunciar a salvação com mais graça e com mais poder. O terceiro item do segundo tópico da nossa lição diz assim: edificando até o não crente. Até as pessoas que não são crentes são edificadas com os dons espirituais. Quantas vezes nós, ao conversar com as pessoas se sentem bem só quando nós conversamos com ela. Por quê?
porque a graça de Deus está na sua vida, meu irmão, porque o poder de Deus está na sua vida, porque os dons espirituais estão a trabalhar na sua vida para que você leve uma mensagem de graça e poder às pessoas, e as pessoas que não são crentes ainda são edificadas também. O apóstolo Paulo estimulou os crentes em Corinto a falarem em línguas, a fim de edificarem a si mesmos, mas que houvesse intérprete de línguas, para que todos no culto também fossem edificados. Paulo orientava eles a buscarem principalmente o dom de profecia, que diretamente todos eram edificados. Ao falar em línguas estranhas publicamente, é necessário que haja interpretação para que todos venham ser edificados. Do contrário, o dom de profecia, ele fala diretamente com as pessoas, com a igreja, sem ser necessário o dom de interpretação. A preocupação do apóstolo Paulo era que os crentes e os não crentes entendessem a mensagem, entendessem a pregação, entendessem a ministração da palavra ou a mensagem através do dom de profecia, que eles saíssem dali edificados. 1 Coríntios 14, 9, Paulo disse: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, ou seja, palavras que as pessoas entendessem, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. As pessoas iam para os cultos e saíam embora para casa e não eram edificadas, porque não havia ordem quanto à manifestação dos dons espirituais na igreja de Corinto. Paulo estava colocando ordem nesse culto para que as pessoas entrassem e saíssem edificadas, transformadas, renovadas pelo poder do Espírito Santo. A diferença entre o dom de profecia e o ministério profético. Então há uma diferença do dom de profecia e o ministério profético. O dom de profecia é concedido a quem o buscar, podendo a maioria dos crentes receberem o dom de profecia. O ministério profético está restrito apenas ao ministro, e profeta é um dos dons ministeriais. Então, o ministério profético é desenvolvido pelo profeta, e profeta é um dos dons ministeriais. O dom de profecia você precisa buscar. No Antigo Testamento, o profeta ele era um mediador, né? Ele ouvia do povo e transmitia, ou seja, ele era um mediador. Ele anunciava a palavra de Deus, ele era um pregador, ele falava. Hoje não há necessidade de consultar profetas. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então não há necessidade de você buscar orientação de pessoas que se dizem profetas. Muitas pessoas estão buscando orientação para se casar, muitas pessoas buscam orientação para fazer uma viagem, muitas pessoas buscam esses profetas para fazerem um negócio de uma casa ou de um carro. As pessoas vão atrás dessas pessoas que se dizem profetas e podem resolver o seu problema. Meu irmão, não faça isso. Jesus Cristo é o único mediador. Ele é o único que pode mediar você a Deus. Então busque orientação diretamente de Deus.
busque orientação diretamente da palavra de Deus. E se você quiser um conselho, quiser uma ajuda, quiser uma orientação, fale com o seu pastor, com o seu líder maior na igreja, busque orientação dele, com certeza ele te dará um conselho e você vai fazer a coisa certa, em nome de Jesus. 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o justo. Lembrando que o dom de profecia é uma inspiração momentânea e sobrenatural. E a pessoa pode ser usada uma só vez na vida toda com o dom de profecia, mas pode também ser usado muitas vezes, porque o dom não é da pessoa, é do Espírito Santo, é ele que usa. Agora, o ministério profético é um serviço, é um trabalho, é um ministério que tem como função pregar a palavra de Deus, proclamar, ensinar, evangelizar, enfim, falar da palavra de Deus. O terceiro tópico da nossa lição, edificar todo o corpo de Cristo. Então, o propósito dos dons espirituais também é edificar todo o corpo de Cristo, edificar a igreja. Os dons na igreja é o primeiro item. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Lembrando você que no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo falou sobre os dons espirituais. Mas no capítulo 13, ele disse que o amor é maior do que qualquer dom espiritual. Portanto, não adianta você buscar os dons espirituais se você odeia alguém. Não adianta você buscar dom espiritual se você não está em comunhão com o seu irmão, não está em comunhão com o seu pastor. Não adianta você buscar dons espirituais se você está vivendo uma vida de pecado. O amor é acima de todos os dons espirituais. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo descreveu sobre os dons espirituais. No capítulo 13, ele falou sobre o amor, que está acima de todos os dons e que sem o amor é inútil buscar os dons. No capítulo 14, nós vamos ver Paulo deixar claro que o uso dos dons espirituais sem o domínio próprio, porque o domínio próprio é fruto do Espírito, então tem que haver domínio próprio. No uso dos dons espirituais, precisa haver domínio próprio daquele que está sendo usado. Quando a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo com dons espirituais, ele não fica inconsciente, não. Ele está consciente, ele sabe muito bem o que está fazendo. E é ali então que você precisa do domínio próprio, que é uma virtude do fruto do Espírito, para que você faça com ordem o que você está recebendo, o dom espiritual que você está recebendo naquele momento. Então, sem o domínio próprio, causa desordem nos cultos, porque um vai ser usado em profecia, ao mesmo tempo o outro vai falar línguas estranhas, o outro vai interpretar as línguas estranhas enquanto o outro está profetizando, e enquanto o outro está ministrando curas, o outro está fazendo milagres. Enfim, vira uma desordem no culto. Paulo está aqui organizando e dizendo para os irmãos que eles tinham que ter ordem nos cultos, para que o culto fosse infrutífero, ou seja, para que o culto fosse frutífero. Ele sendo infrutífero,
não adiantaria nada os dons espirituais ali. O propósito dos dons espirituais é edificar a igreja e não trazer confusão na igreja. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. 1 Coríntios 3, 10 e 11, Paulo disse assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto. Ele está dizendo que ele é um sábio arquiteto. Ele colocou um fundamento, agora outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que Jesus Cristo é o fundamento da igreja, ele é o alicerce, ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Jesus é o fundamento da igreja. Deus levanta homens, irmãos, homens para a edificação moral da igreja, espiritual e doutrinária de sua igreja. Os ministros são os seus sábios arquitetos, os ministros de Deus, os líderes, aqueles que estão à frente, com a responsabilidade de ensinar, com a responsabilidade de aconselhar, de dirigir a igreja. Eles são ministros de Deus, são sábios. Eles estão agora nesta construção, em cima deste fundamento que é Cristo. Os apóstolos já puseram o fundamento do edifício de Deus. Já está posto o fundamento. O fundamento é Jesus Cristo. O fundamento não é Pedro. O fundamento não é João. O fundamento é Cristo. Compete agora aos ministros de Deus a responsabilidade da continuação, da construção desse edifício espiritual. E o apóstolo chama a atenção dizendo: mas veja cada um como edifica sobre ele. Preste atenção. Você está edificando uma igreja. Jesus está te abençoando, está te ajudando você a edificar a igreja. Então veja como você está fazendo isso. Para você edificar uma igreja, ela precisa ser alimentada. E a igreja, o alimento da igreja é a palavra de Deus, você sabe disto. Então zele pelo ensino, cuide pelo ensino, ensine com qualidade, ensine com amor, ensine com poder a palavra de Deus à igreja, porque a igreja é de Jesus, a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Então cuide, zele dela, porque ela precisa de palavra, ela precisa de mensagem, ela precisa ser alimentada com a palavra de Deus, não é com as suas filosofias, não é com os seus pensamentos, não é com as suas experiências de vida, não é com as suas ideias. A igreja, ela é alimentada com a essência da palavra de Deus, com a palavra do Senhor. A palavra de Deus alimenta a igreja. E Paulo chama a atenção dizendo: veja como cada um edifica sobre este fundamento. O fundamento já está posto e sobre esta construção está a responsabilidade dos ministros de Deus. Terceiro item do terceiro tópico: despenseiro dos dons. Antigamente, despenseiro era aquele que tinha total confiança do seu patrão para administrar uma despensa de mantimentos. O despenseiro cuidava dessa despensa, que estava ali uma alimentação. Então ele tinha que cuidar para que a alimentação não viesse a ser
estragada, né? A alimentação precisava ser boa, sempre boa, para tratar das famílias. Desta forma, também, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Assim como antigamente os despenseiros cuidavam em tratar bem, em cuidar dessa despensa e levar para as famílias uma boa comida, assim nos dias de hoje, os despenseiros da obra do Senhor, que somos nós, devemos alimentar bem a família de Deus. Não dê comida estragada para a igreja, não dê comida envenenada para a igreja, dê comida boa, dê comida que venha alimentar a igreja do Senhor e ela seja edificada, seja fortalecida, seja animada, seja corajosa, porque a palavra de Deus faz isso na nossa vida. 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, como aqueles que estão construindo sobre um fundamento inabalável que é Cristo, e dispenseiro dos mistérios de Deus. Nós somos despenseiro, ou seja, nós tiramos da dispensa de Deus a palavra, a mensagem, e vamos tratar dos crentes, tratar das famílias com a palavra de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros cada um que se ache fiel. Então, seja fiel quando você estiver preparando a comida para a igreja. Seja fiel quando você estiver preparando a alimentação para a igreja, a palavra de Deus para a igreja. Seja fiel no preparar, seja fiel no transmitir, seja fiel no aconselhar, seja justo e Deus com certeza verá a sua total atenção e te abençoará. Você será de sucesso, porque Deus vai te abençoar quando você assim vai ser fiel ao tratar a igreja do Senhor. O cuidado em distribuir a alimentação espiritual para a igreja do Senhor implica como administrar o dom que recebeu do Senhor. Agora vem os dons ministeriais, né? Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Esse é o cuidado, isso é o que implica como administrar. Se você fala, fale a palavra de Deus. Se você administrar, administre segundo o poder que Deus está te dando, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. 1 de Pedro 4, 10 e 11. A alma do crente se alimenta da palavra de Deus, ensinada pelos ministros de Deus na terra. Então, como que você deve alimentar os crentes? Como que você alimenta a igreja? Com suas experiências, com suas filosofias, com suas ideias, com seus pensamentos? Não, você alimenta a igreja com a palavra de Deus. Você é ministro de Deus, você alimenta a igreja com a palavra de Deus. A igreja local se alimenta de almas, porque se você falar a palavra de Deus, a igreja vai se encorajar, vai ficar animada, vai evangelizar, vai pregar, vai trazer almas, e a igreja vai se alimentar com as almas que vão se converter aos pés do Senhor. Uma igreja com esse propósito, que tem esse propósito, que trabalha com o propósito, com os dons espirituais,
é uma igreja poderosa, de sucesso, que cresce a cada dia, porque os dons espirituais estão sendo manifestados nesta igreja. A igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, e nós sabemos muito bem disso. Nós temos uma missão a cumprir nessa terra, e nós precisamos cumpri-la com poder. O Senhor Deus nos disponibilizou armas, um arsenal, ferramentas para que nós trabalhássemos e ganhássemos almas para Ele. A nossa missão é proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrentes de Deus. O mundo não quer, mas você prega a si mesmo. O mundo não quer ouvir o Evangelho. Pregue o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele não quer te ouvir, pregue a si mesmo. Vamos pregar, vamos proclamar, vamos usar os recursos que nós temos hoje, vamos usar a internet, nas redes sociais, vamos pregar o Evangelho, vamos falar do amor de Deus, vamos evangelizar este mundo que não quer ouvir, mas eles testemunharão naquele dia, no juízo final. Eles vão se lembrar que tiveram uma oportunidade, mas não aproveitaram a oportunidade de receber Jesus Cristo na sua vida e agora estão caminhando para o inferno. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Irmãos, pregar sem poder, fazer missão sem poder, sem o poder de Deus, é complicado demais. Nós precisamos de poder na nossa vida para pregar o Evangelho, e o Evangelho fale ao coração das pessoas. Os dons espirituais é um arsenal, como eu já disse, e estão à disposição da igreja, estão à disposição do corpo de Cristo. Para quê? Para que se cumpra de uma forma eficaz a missão que o Senhor Jesus nos deu nesta terra. Vamos em busca dos dons espirituais. Eles são os dons sobrenaturais, eles são do Espírito Santo. Nós temos que buscar esse poder para que nós pregamos um evangelho de qualidade, uma palavra que possa falar ao coração das pessoas, e as pessoas com certeza receberão a Cristo como Salvador, e Jesus há de ser glorificado, Deus há de ser louvado com as almas que se renderam aos pés do Senhor. Deus abençoe ricamente a sua vida e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos falando da palavra de Deus na escola bíblica dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.